E no vídeo de hoje nós vamos falar por que ter uma coleção de música no formato físico passa muito longe de ser uma simples nostalgia depois da vinheta. Fala Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Vou me aproximar mais hoje porque o papo aí é para colecionadores, pessoas que realmente gostam de ter aqueles itens físicos em casa, de música, né, da sua banda favorita, de seu artista favorito. E a gente vai falar aqui, trocar uma ideia mais de perto, justamente para falar por que, né, cara, ter esses itens em casa, ter música no formato físico é muito mais do que uma simples nostalgia, né, cara? No meu caso, eu, quando comecei a colecionar itens físicos das minhas bandas favoritas, dos meus artistas que eu gosto muito, eu já peguei a fase do CD, né, do Compact Disc, né? Lá nos anos 90, no início dos anos 90, muitos aqui de vocês que seguem o canal devem se lembrar que esses itens, né, o item vinil acabou sendo dispensado, né? Houve um incentivo da mídia, né, da propaganda, da indústria da música, por trocar esses itens de vinil mais analógicos pelo formato digital que era o CD. Bom, quando eu era jovem lá, né, então eu já entrei nessa onda, né, cara, eu tive muito pouco contato com o vinil, muito quando eu era mais criança, naqueles toca-discos bem ruinzinhos da época, assim, mas e ouvindo muito música de criança, contos, esses tipos de coisa que a gente via muito quando eu era pequeno, assim, né, cara? E quando eu entrei na adolescência, já tinha passado, né, muita gente já havia entregados os seus vinis, então eu já entrei nessa onda de música e aí comecei a ouvir já no formato CD. Então essa é um pouco da minha história, né, cara? Mas por que eu acredito que ter música no formato físico passa muito longe de simplesmente uma nostalgia, né? Muita gente que nos olha, né, olha para os colecionadores como nós, acredita que, cara, esses caras só têm esses formatos físicos, só têm essas músicas porque eles são do século passado, ou porque eles têm nostalgia de um tempo que acabou e que não volta mais. Cara, balela, cara, balela. A gente gosta de ter os itens físicos única e exclusivamente como qualquer outro colecionador de qualquer outro item, cara. Não existe colecionadores de carros, não existem colecionadores de selos, colecionadores de tampinha de garrafa. Pois então, cara, da mesma forma que existem esses tipos de colecionadores que têm um afeto, gostam desse tipo de coisa, nós, colecionadores de música no formato físico, também gostamos de colecionar, de ter esses itens. Eu acho que vai um pouco além também, né, cara? Mas aí vai da relação do colecionador com o que está sendo colecionado, é que a gente gosta das músicas, né? E também do formato físico, poderem ter o encarte nas mãos, né? Poder folhear, né? Ver esse encarte enquanto curte o som, né, cara? Ele é muito mais prazeroso do que simplesmente enfiar um fone no ouvido e ficar ouvindo no streaming lá, né, cara? Até porque o som do streaming ele é mais compactado, então tem esse ponto também, né, cara? Tem a questão da qualidade, né? Com o tempo você vai, com o tempo de audição, né, com o tempo que você vai aprendendo a ouvir as coisas, você vai percebendo que tem uma diferença muito grande do som compacto aí, dos streamings, né, que tem as frequências mais achatadas, de um vinil, de um CD também, né? De uma fita cassete. Então, esses pontos, com certeza, né, a questão da qualidade sonora faz com que a gente também tenha, né? É um dos itens importantes aí que a gente tenha essas músicas no formato físico, né? Então, assim, de cara a gente já mata esse mito, né, cara? Não é apenas uma nostalgia, né? E sim porque realmente a gente gosta de ter esse formato. Além do que, cara, o streaming ele não te proporciona uma experiência sensitiva, né, cara? Você não tem o tato da coisa, né? Você não consegue pegar um encarte, ler uma letra, ver o trabalho artístico, né? O trabalho de design envolvido aí num item físico, né, cara, como tem num item físico, né? No Spotify, por exemplo, você não tem essa percepção. Estou dizendo que o Spotify é ruim? Não, acho que vai depender do momento em que você vai ouvir uma música. Obviamente que se você vai sair, está na rua,
é muito bom você ir acompanhado de uma música, né, cara? Mas a experiência é outra. Você não está prestando atenção na música, você não está focando, né, na música. Então esse item, a questão da experiência, é um terceiro ponto levantado aqui que eu acho extremamente importante, né? Qual é a experiência que você tem ouvindo música no Spotify, né? Ou música ouvindo aí num vinil, num CD. A experiência é outra, né, cara? Você para ouvir, aquilo vira um evento, né? E não simplesmente música por música, né? E, de novo, não estou criticando, né? Eu apenas estou trazendo os pontos que talvez você aí, que pergunta para um amigo colecionador, não consegue entender. Então esse é um ponto bem importante, né? A questão da experiência, né? E aí tem a divisão também, né, do CD e do vinil, né, cara? Pô, o vinil ele tem ele é muito maior, então você tem mais contato com a arte. Tô dizendo que o CD é pior ou melhor? Não, só tô dizendo que na questão de design gráfico o CD é um pouco menor, então tu já tem que estar mais acostumado com aquele ponto. Por um outro lado, né, cara, é mais fácil você levar um CD para algum lugar para ouvir, né, do que levar um vinil, né? Nem todo mundo tem toca-discos em casa, já um CD player já é mais, né, tá diminuindo muito, mas ainda as pessoas têm, então se você quer ir na casa de um amigo para tocar uma ideia sobre música, você pode levar um CD, a não ser que seja um colecionador de vinil, você não vai ter como levar um vinil, então tem prós e contras, mas esse nem é o ponto, né, o que é melhor e o que é pior, mas sim por que ter um equipamento, ter música no formato físico não é simplesmente uma questão de nostalgia, né, cara? Outro ponto que as pessoas que não colecionam música no formato físico e criticam é a questão da memória afetiva com o formato físico, cara. Não necessariamente, né? Como eu comentei, hoje eu tenho uma coleção de vinil, né? Eu estou colecionando vinil, eu estou buscando mais discos para minha coleção e abandonei o CD. Se fosse simplesmente uma questão de memória afetiva, eu continuaria no CD, porque a minha juventude, quando eu entrei, o CD tinha dominado o mercado. Dificilmente você ia numa loja para encontrar um disco de vinil zerado, né, cara? Então acho que isso para alguns tem esse peso, sim, mas para o meu caso, né, e para muitos casos não necessariamente seja a memória afetiva. E isso pesa muito quando você vai começar uma coleção, né, cara? O que eu quero para minha coleção, né? Eu, quando comecei a minha coleção de vinil, agora, eu tenho esse foco, eu gosto da experiência que o vinil me proporciona, né, cara? E não desmereço o CD, porque eu ainda tenho muita coisa, tem mais de 1000 CDs em casa. Então eu também não desmereço, porque tem coisas que eu ainda não consegui adquirir em vinil e possivelmente não vai adquirir tão cedo assim, né? Porque o vinil tem um preço realmente muito maior que o CD. E às vezes não tem edições em vinil que estejam numa qualidade boa, né? Não teve uma reedição ou ainda não teve. Não consigo encontrar esse item que eu tenho em CD numa condição realmente interessante. Bom, e um ponto final aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, né, cara? Um último ponto que eu quero levantar é a questão de que as pessoas também falam que a gente é acumulador, né, cara? Não necessariamente, cara. Eu coleciono o que eu gosto, eu tenho os discos que eu quero ter, né? E não necessariamente um simples empilhar de itens um em cima do outro e que eu não vou ouvi-los, né, cara? Que eu não vou utilizá-los, né? Então, assim, eu regularmente, normalmente, né, de manhã eu acordo e já ponho um vinil para tocar, porque eu gosto de acordar com música, né? Então eu realmente utilizo a minha coleção, né, cara? Claro que vai ter colecionador que prefere não apenas acumular, né, cara? Então, assim, há colecionadores e acumuladores, então tem que fazer essa diferenciação, assim, cara. Eu, como colecionador, e eu acredito que você também do outro lado aí como colecionador, utilize os seus itens, né? Você não guarda e deixa lacrado ele, você compra ele, pô, seja vinil ou CD, né? Você vai lá, põe na vitrola, põe para tocar e utiliza isso, né? Tem o costume, tem o hábito de aproveitar momentos que você possa fazer isso para ouvir uma boa música sem estar trancado aí no computador e no celular, aí pelo Spotify. Então essa experiência, né, de poder parar para ouvir uma boa música é uma coisa que faz muita a diferença. Beleza? Então, era isso. Lembrando aí, né, vocês que se gostaram desse conteúdo, deixa o like. Outra lembrancinha aí que eu tenho que passar por aqui é para vocês conhecerem a desconecta.com.br, a plataforma que conecta vendedores com colecionadores de disco. E até o próximo vídeo.